A gente viu com essas manifestações pessoas negras e brancas compartilhando nas redes sociais aquela treta, em razão da morte do George Floyd e das vidas negras que estão sendo perdidas, vítimas da violência. E eu queria perguntar, como que nós, pessoas brancas, podemos fazer para ser antirracista e ir além das redes sociais? Boa pergunta. Desde questionar quantos funcionários negros tem determinada empresa, né? Por que não tem? O que podemos fazer para ter, já que não é só uma questão social, é uma questão também econômica, né? Questionar a própria escola, por exemplo, né? Para quem é mãe, para quem é pai, né? O que se está aprendendo na escola, até porque a gente sabe o quanto que a nossa escola é muito deficiente na questão histórica, não só escolas públicas, mas também particulares, né? Questionar, então, o que está sendo ensinado sobre a questão racial, sobre os negros, né? Nessa época toda pós-escravidão, como está sendo narrada a história. Palavras, por exemplo, né? A gente tem aí inúmeras palavras que são racistas e que as pessoas sequer percebem, né? Para quem trabalha com publicidade, questionar quantos atores e modelos negros estão sendo contratados para determinada campanha. Para você que trabalha, por exemplo, na área de jornalismo, quantas pessoas negras são entrevistadas, quantas pessoas negras são capas. Alguém falou aqui anteriormente, falar sobre colorismo. Essa é uma discussão também importantíssima, né? Porque mesmo quando tem negras na capa, em 90% são negras que têm um tom de pele mais claro, que tem os traços europeus, né? Os nariz mais finos, lábios mais finos, né? Então, isso também é uma questão. Por que mulheres negras de pele retinta como eu não podem ser capas de revista? É tudo para se perguntar e se questionar, né? Acho que é uma questão, é algo que a gente branco tem que fazer sempre. Inclusive para atrair um outro público. Sim, outro dia, esse cabelo, por exemplo, é da nova fase da novela. A gente fez uma postagem há um tempo, né, mostrando a foto, né, de que toda a família mudou o cabelo para essa segunda fase, todo mundo de alguma forma com cabelo trançado. A gente recebeu várias mensagens de famílias negras que usam cabelo trançado. Isso, inclusive ia gerar uma nova audiência. Queria falar um pouquinho sobre como surgiu a sua companhia de teatro, a companhia Os Crespos. Surgiu, quer dizer, eu não faço mais parte da companhia, né? Eu sou uma das fundadoras junto com outros atores. Eu vou falar um pouquinho até antes dessa companhia, porque assim, eu sou de Salvador e lá em Salvador eu comecei a fazer teatro no Teatro Vila Velha e no Bando Teatro Lodum, que é um grupo formado só por atores negros, é um grupo que tem aí 30 anos, é um grupo que já discutia a questão racial já há 30 anos, um grupo que se autoproduz, enfim. E aí, quando eu migrei para São Paulo, porque na verdade eu tinha ido só para fazer uns cursos, ficar 3 meses, e acabou que eu fiquei, eu senti a falta de ter um coletivo, né, com pessoas negras, como era em Salvador. E aí, quando eu ingressei na Escola de Arte Dramática da USP, entrou eu e alguns outros atores negros, e lá a gente formou um grupo que na época nem chamava Os Crespos, chamava Companhia Filhos de Olorum, que significa Filhos de Deus, né? E que inicialmente era um grupo de estudos. E é importante ressaltar que quando a gente iniciou, a gente não fez assim, vamos ficar só nós negros. Não, a gente chamou toda a escola. A gente chamou todas as pessoas brancas também, né? Todos os nossos colegas. E, curiosamente, só as pessoas negras quiseram fazer o coletivo, né?
Então, e aí depois disso a gente mudou o nome, que aí virou Companheiros Crespos, e o nosso primeiro espetáculo foi a partir do livro Quarto de Despejo, da escritora negra Carolina Maria de Jesus, e aí depois a gente fez ainda alguns espetáculos, e depois eu migrei para o Rio de Janeiro, o grupo continua, e eu migrei para o Rio de Janeiro com a vontade de produzir teatro. Então, aqui no Rio, e também fazer TV, obviamente, estudar TV, enfim. E aí eu produzi uma peça, um espetáculo infantil que chamava As Paparutas, que foi o primeiro texto de Lázaro Ramos, que já falava também sobre a questão do respeito às diferenças. E já de um tempo eu migrei a minha produtora para também produzir conteúdo de audiovisual. E aí é importante falar que quando eu optei em migrar também para produzir audiovisual, tem uma passagem que é legal comentar, que foi quando eu fui fazer um teste para um filme de um diretor, que não interessa falar o nome, nem qual era aonde ia ser exibido. E aí eu fui passando de fases no teste, no final ficou entre eu e uma atriz branca. E aí, no final, ele optou em contratar a atriz branca para fazer a personagem, porque, para ele, o tom da pele da atriz branca era mais comercial do que a minha pele. É claro que ele não me disse isso diretamente, mas, enfim, eu tinha, na época, um amigo negro que trabalhava na produção, e aí ele me falou. E isso foi um grande... Claro que, na época, né, você chora, você fica mal, obviamente, mas depois eu entendi que a minha função como artista, enquanto cidadã, enquanto mulher da arte, estava para além de atuar.